capítulo 1. Vamos tentar ir até o capítulo 3 hoje. Qual que foi o propósito que foi escrita a Bíblia? Qual foi o propósito? O propósito da Bíblia, ela é no sentido da salvação. Ele é um livro que foi escrito, é um livro evangélico, um livro que se aplica aos cristãos, às pessoas, ao mundo todo, por exemplo, e ela é voltada para a salvação, ela só indica um ponto. Toda a Bíblia se resume a um ponto, a Jesus Cristo. Esse é o fundamento da Bíblia, esse é o propósito da Bíblia. A salvação nós temos a todo momento, a todo instante, é só você querer, a pessoa que quer ser salva, a todo momento, a todo segundo, Deus está disposto a oferecer a salvação, que é a graça, pela graça de Deus. Em segundo plano está a nossa vida, milagres que nós precisamos e tudo mais, está em segundo plano, que é aquilo que eu falo, que é se Deus quiser. Se Deus quiser operar um milagre na sua vida, Ele vai operar. Se Deus quiser abrir uma porta na sua vida, Ele vai abrir. Então, tudo que faz parte da nossa vida cotidiana, então está no segundo plano de Deus, eu digo assim. Mas assim, o principal motivo é onde nós vamos passar a eternidade, a salvação nossa, Deus está preocupado com isso, né? Então, o resto a gente pode pedir a Deus, pode clamar a Ele, e Ele vai, se for de acordo com a sua vontade, que está lá em João, capítulo 15, se eu não me engano, ou 16, diz que se Deus, o que nós pedimos a Ele, se for da vontade dEle, Ele fará, né? Então, esse é o propósito da Bíblia, né? O principal assunto de Gênesis é sobre Deus. Gênesis capítulo 1. A terra não existia nada, só existia Deus, né? Então, Deus um dia, no momento lá, Ele diz, façamos, né, todas as coisas. Então, no primeiro versículo diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Este é o maior milagre que tem na Bíblia, é o primeiro versículo, é o maior milagre. Por quê? Porque não existia nada e pelo poder da palavra de Deus, Deus fez os céus e a terra. Pela palavra de Deus, Deus fez os céus e a terra. Não existia nada, Deus disse, crie céus e terra. Pronto, criou os céus e a terra. Mas como que era a terra? A terra era uma bola envolvida de água, não havia terra. Era só um globo envolvida de água. Por exemplo, verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, né? Que o mar envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre essas águas. O Espírito de Deus se movia sobre essas águas, e havia escuridão sobre a terra. Aí Deus diz, haja luz, verso 3, haja luz e houve luz, né? Quantos dias levou a criação da terra? 7 dias, né? Alguns dizem, foi 6 dias, mas a Bíblia diz que lá no capítulo 2, verso 2, diz que no 7º dia Deus terminou a sua obra. No 7º dia, Ele terminou e então Ele repousou, né? No primeiro dia, foi criada a luz, certo? Primeiro dia, a luz. Segundo dia, os céus. Eu vou resumir para chegar lá no capítulo 3, tá? Segundo dia, os céus. Terceiro dia, a terra. Quarto dia, o sol e a lua. Presta atenção, quarto dia, sol e lua. Mas no primeiro dia ele criou o quê? A luz. Então, a gente vai ter que entender o porquê que Deus criou a luz primeiro. Se o que precisaria na terra para ter luz é o sol. Todo mundo sabe que precisa
o sol para ter luz. Não existia poste, não existia rede elétrica, não existia nada. Então Deus diz, haja luz, e houve luz sem o sol. Está entendendo? Então que luz que é essa? Se Deus criou o sol só lá no quarto dia. E como, voltando lá no versículo 1, em 1 João diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Era Jesus. E em outros versículos diz que Jesus é a luz do mundo. Então quem estava no primeiro dia na criação da luz era o próprio Jesus, que era a luz do mundo, que dividiu entre as trevas e a luz. Né? Então a luz dominou as trevas. Está entendendo? Desde o princípio, Jesus está no meio do jogo. Alguém entendeu? Quarto dia, o sol e a lua. Aí sim ele cria os astros, o sol e a lua, né? Para governar o dia, para governar a noite, as estações e tudo mais. Deus já tinha planejado isso no quarto dia. No quinto dia, os peixes e as aves. Deus cria os peixes na água e as aves no céu. No quarto dia, no quinto dia, Deus cria os seres viventes. Todo animal que rasteja sobre a terra e todo animal que anda sobre a terra, né? Todo animal que está sobre a terra, não os que voam. Os que voam foi no quinto dia. No sexto dia, todos os animais e o ser humano. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Tudo isso no sexto dia, a Bíblia diz. Ah, mas Deus não criou o homem primeiro? Sim, foi o homem primeiro. E depois ele tirou a mulher da costela de Adão. Mas já vamos entender como foi essa sequência. Então, no sexto dia, Deus cria os seres vivos, né, que andam sobre a terra, e o homem e a mulher. Mas como foram esses dias? Aí você vai me perguntar, mas Deus criou... Aí vai depender de você. Se alguém te perguntar, tá, mas esses dias foram um dia após o outro? Ou foram dias, vamos supor, por eras? Vamos supor, Deus, num dia, resolveu criar a terra, os céus. Aí muitos pesquisadores dizem que Deus demorou mais um certo tempo, aí no outro dia, no segundo dia, ele vai lá e cria a terra, né? Então é duas linhas de pensamento. Eu creio que foi dia após dia, né? Mas se você crê que foi diferente, não vai entrar em questão, porque o que entra em questão aqui é que Deus criou, né? O que entra em questão aqui é porque Deus criou. Assim, assunto principal é Deus, o Criador, no Gênesis capítulo 1. Tanto que aparece o nome Deus 32 vezes em 31 capítulos. Do verso 1 até o 31 aparece 32 vezes o nome Deus. Amém? Depois eu vou mandar no grupo aqui esse estudo aqui. Tudo que eu falei aqui vai estar aqui resumido aqui. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Através do quê? Primeiro, revelação de Deus. Segundo, história contada pelos outros e livros que já haviam antes, né? A gente estudou isso na aula passada. Então Moisés ajuntou tudo isso e ainda a revelação, a principal, a revelação de Deus, né? Tanto que o capítulo 1 eu creio que foi uma revelação de Deus para Moisés, como foi a criação, né? Agora vamos entrar no capítulo 2, né? Capítulo 1, ele é um resumo da criação, né? Pode ver que é uma sequência de criação, é um resumo, não detalha muita coisa, é um resumo, tal dia e tal, o homem, a mulher foi criado no sexto dia e tudo mais, é um resumo. Aí no capítulo 2, ele entra em detalhes de como ele fez
foi dito o capítulo 1. No capítulo 2, então, entra em detalhes, né? Eu até queria que eu pedi para o Samuel ter vindo hoje, eu ia botar uma imagem ali de um mapa aonde que os primeiros, o Adão e Eva viviam, né? Não é 100%, não posso afirmar que é ali aquele lugar, mas a Bíblia, no capítulo 2, ele dá uma direção do rio Tigre, né? E o rio Eufrates, que saíam do Éden. Então ali, hoje, esses rios existem, né? E estão lá, só os outros dois não foi encontrado. Mas então há uma direção de onde era o jardim do Éden, né? É mais ou menos por ali. Tá. A origem da humanidade. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu vou estar lendo aqui. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito da argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, né? Então aqui é um detalhe de como Deus formou o homem. No 6º dia Deus foi lá e ajuntou a terra, fez argila, terra molhada. Essa tradução aqui é um pouquinho diferente da de vocês, mas ela é mais puxada para um original da palavra. Então ela traz uns detalhes, umas palavras um pouquinho diferentes, mas que chegam mais próximo, né? Então Deus formou aquela terra e formou o homem, certo? Né? Deus planta um jardim no Éden. Todo mundo sabe que Adão e Eva viviam no jardim do Éden, né? Então Deus cria o Éden, uma região, vamos supor uma cidade ali, né, onde só havia Adão e Eva, colocou eles lá dentro e plantou um jardim dentro desta cidade, deste lugar, desta região. Deus planta um jardim lá e coloca Adão e Eva para cuidar dos animais, de toda a sua criação, né? Deus planta o jardim no Éden, Gênesis capítulo 2, verso 8. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que tinha feito. E o Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie, árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Tanto que tudo o que Deus plantou lá servia para alimento para os animais e para os homens, né? Tudo que tinha lá. Ah, mas o leão que Deus criou o leão naquele dia. Ele come carne, mas nesse tempo o leão não comia carne. O ser humano, nós, não fomos feitos para comer carne. Toda a criação de Deus não foi feita para comer alimento de carne. Foi feito, tudo que Deus fez, Ele plantou lá para alimento. Mas por que então se corrompeu, que o ser humano passou a comer carne, os animais então comem carne, né? Para você ver a gravidade do pecado de Adão, né? Que acabou com a criação de Deus ali, com o plano primeiro dele, né? Porque Deus tinha 2 planos. Esse era o primeiro plano. Se o homem pecasse, porque Deus colocou a árvore do bem e do mal lá, se o homem pecasse, entra o segundo plano de Deus, que é tudo que nós estamos passando hoje, as nossas aflições que vêm resultado lá do pecado de Adão. Todo o nosso pecado que nós cometemos hoje é resultado lá de Adão. Nós carregamos o DNA dele. A nossa carne está voltada para o pecado. A nossa carne, né? E Deus sopra o Espírito dele em nossa vida para nós vencermos essa tentação, né? E conseguirmos chegar até lá. Tá. Deus planta o jardim no Éden e coloca o homem nele para cuidar
da sua criação, né? A criação da mulher, Gênesis 2, do 18 ao 25. Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. Então, o Senhor diz: não é bom que o homem viva sem uma companheira. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda, né? Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, né? Tanto que Deus criou os animais macho e fêmea, certo? E Deus, quando cria os animais, ele coloca macho e fêmea e diz: multipliquem-se. Ele fala para os animais se multiplicarem. Agora Deus coloca Adão, homem, né, sozinho. Aí Adão vai olhar: ué, mas que sentido? Todos têm uma mulher, eu não tenho? Né? Lógico que Adão, talvez pela inocência dele, não pensaria isso, mas Deus viu que não era bom. Desde lá, antes que o homem pecasse, Deus já via o que era bom para o homem e o que não era, porque estava debaixo do cuidado de Deus, né? Tanto que Deus descia no jardim toda a viração do dia e falava cara a cara com Adão, em pessoa, né? Deus descia no jardim pela viração do dia e conversava com Adão. Agora você imagina a conversa que era Deus e Adão, né? Como que era gostoso, né? Se hoje a gente sente a presença de Deus, a gente já sai quase voando, né? E agora Adão tinha lá, né, a presença do Deus vivo na frente dele, conversando, face a face, certo? Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. Olha que interessante. Deus chama Adão para uma conversa para ver como que os animais se chamariam, né? Olha a compartilhação de Deus com Adão. Aí, Adão, e daí? Vamos dar um nome agora para os animais? É tua parte, Adão, eu fiz. Agora você se vira e dá um nome aí. Pode dar o nome que você quiser. E assim foi, né? E desse modo, no verso 20, desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente, né? Agora você imagina aqui, para um animal procriar, eles têm que ter o ato, né, sexual deles ali. E Deus mostrou isso para Adão, esse ato, né? E aí então Deus viu, não é bom. Só que Adão vivia numa inocência, né? Numa inocência. Adão não tinha aquele pensamento, né, mundano, aquele pensamento que muitos de nós temos, assim, igual o pastor sempre fala aqui, nos cultos, né? Então o pensamento vem, aquele pensamento nosso, como é que eu posso dizer? Um pensamento negativo, né? Então isso aí Adão não teria, mas Deus viu que Adão precisaria igual para os animais. Então Deus fez Adão cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, retirou parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne, né? Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu a ele, né? E então, assim, a minha costela está lá em casa, né? Eu posso chamar a minha mulher de a minha costela, né? Então,
A mulher é a costela do homem, certo? Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele chamará mulher, porquanto o homem do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Né? Aqui Moisés ele joga já no verso 24 um versículo para hoje. Ele não escreveu, aqui ele conta a história de como foi formado. Né? Mas no verso 24 você pode notar, por esse motivo, já Moisés instruindo alguém. Né? Eu vejo assim Moisés escrevendo isso aqui, já para levar para o seu povo, né? Que ele estava dirigindo, dizendo, ó, por esse motivo, eu creio assim que lá no deserto, Moisés tinha muitos problemas. A Bíblia relata isso, tanto que o seu sogro lhe deu uma ideia de ele dividir seus afazeres, achar um pessoal mais sábio no meio do povo, para ajudá-lo ele em instruções. Eu acredito que Moisés tinha muito problema com casais. Né? Vamos supor hoje, se você casou com a sua esposa, você casou com o seu esposo, vocês têm que viver uma vida só. Eu digo por mim, porque se eu fosse olhar para a minha família, para o meu pai e minha mãe, para o meu sogro e minha sogra, a gente não chegaria até onde a gente está hoje. É difícil falar, mas é a verdade. Né? Porque o pai e a mãe têm um pensamento para o filho como se ele fosse ainda pequenininho. E a gente não pode tratar, depois que casou, infelizmente, a gente tem que ter o coração forte, duro, né? E aceitar que um dia eles vão bater asas e vão voar, né? Mas assim, tem muita mãe, se eu fosse ver, talvez pelo lado da minha mãe, talvez ela queria ter eu lá ainda debaixo, na mão dela. Né? Não porque ela quer o meu mal, mas talvez aquela coisa de querer segurar o filho, proteção, né? Mas já era, isso aí não existe mais essa proteção comigo, né? Então, Deus usa Moisés para dizer, por esse motivo é que o homem deixa a guarda, né? Ele sai de uma guarda, de uma proteção do pai e a mãe, né? E de seu pai, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Né? Eu falo para minha mulher, ó, você não fala mal do meu pai e da minha mãe, eu não falo mal do teu pai e da tua mãe, tá tudo resolvido. Porque os dois lados sempre tem confusão, né? Se você falar mal do meu pai e minha mãe, você sabe que lá do outro lado também tem coisa ruim. Então, a história acaba aqui. Né? Então, ninguém... É uma carne, a Bíblia diz, é uma carne. Pronto. Aonde? Nesse jardim, não havia chuva ainda. Não havia chovido na terra ainda. O que regava o jardim era um orvalho de noite que descia sobre a terra. O homem nunca tinha visto água na frente, chuva na frente, não existia isso. Deus cuidava do jardim com um orvalho que descia. Só foi chover no dia do dilúvio. Por isso que muitos duvidaram que não sabia nem o que era chuva. E Noé dizendo, ó, vai chover. E vai inundar tudo, vocês vão morrer. Aí, o que esse louco está fazendo? Falando aí de chuva. Nunca choveu até hoje. E vai dizer que vai dar um dilúvio de água, encher toda a terra e vão morrer? Então, aí que entrou a dúvida. Né? Talvez você pode até ter dúvida do que eu esteja falando hoje aqui.
do que eu falei lá no início, que a Bíblia se resume a uma só pessoa, só Jesus Cristo. Só Ele. Você nunca viu Ele, você sentiu, mas você nunca viu, mas Ele vai voltar. Está vendo como que interliga o Antigo Testamento e o Novo? Como que os dois são, o que eu falei na aula passada, não existe o Novo Testamento se não for comparado com o Antigo Testamento. Não existe, não tem como. Tudo se resume ao final. Amém? Todos estão entendendo? Achei que já ia terminar, é 8 horas agora. Estava até com medo. Tá. Deixa eu ver aqui. A queda do ser humano. Vamos entrar no capítulo número 3. Acho que eu já acelerei bastante. Eu estava com medo de não chegar no capítulo número 3. Tá. Deus planta uma árvore no centro, no meio do jardim. Deus plantou essa árvore lá e disse para Adão, olha, Adão, não coma do fruto desta árvore. Não coma do fruto. Você pode comer de todas as plantas que eu deixei aqui, você pode comer. Mas aquela árvore você não coma o fruto. Era uma ordem para Adão, né? Ó, vamos ler aqui. Ó. No capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos. Então, a serpente não era fêmea. No original, ele era um macho. Era o serpente, não era a serpente. Certo? Era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que o serpente questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha como que, eu vou falar a serpente. Por que a serpente não foi falar com Adão? Foi falar com a mulher. Não vou discriminar ninguém aqui, não vou falar que a mulher é frágil, não. Ela é muito mais sábia do que o homem. Eu vou provar isso aqui para você. Se fosse ao contrário o negócio, a serpente ia falar com Adão primeiro. Mas a ordem para comer do fruto foi para quem? Para Adão. A ordem foi dada para Adão. Então, se Eva comesse do fruto e não desse para Adão, não havia pecado. Porque a ordem fala 3 vezes no capítulo 3 que Deus direciona a Adão. Deus nunca falou para Eva, ó Eva, nunca coma desse fruto. Não. Deus falou para Adão. E a questão aqui não é nem tanto o fruto, nem tanto a árvore, né? E se fosse um boi para não comer, se fosse outra coisa, tanto faz, né? O que entra em questão é a palavra de Deus, é o que ele disse, ó, não faça isso. É isso que entra em questão. Agora, se falar que é uma maçã, a árvore era igual muitos falam, é uma maçã que Eva comeu, igual a historinha fala, né? Não tem nada a ver, a Bíblia não relata isso. Se era uma banana, se era um abacaxi, se era isso, que era, não interessa. O que interessa é que não era para comer, né? Nem tocar. Mas do fruto, ó, ao que declarou a mulher serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morreremos. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. E a serpente ainda falando, ora, Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore era realmente e parecia agradável ao paladar,
muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para se obter entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, né, que estava em companhia, e ele igualmente comeu. Né? Então Eva come primeiro o fruto. Ela come. E o que acontece quando Adão come? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Se Eva tivesse só comido, não abriria os olhos. Mas quando Adão come, então se abre os olhos dos dois. Porque eles andavam nus. O homem e a mulher, todos, eles andavam nus. Não se envergonhavam, para eles era normal, né, andar daquele jeito, daquela maneira. E em seguida fizeram roupas de folhas de figueira. Aí eles foram ligeirinho lá, viram que estava nu, opa, se constrangeram, meu Deus, o que é isso? Né? Foram lá, aprenderam a fazer roupa do nada, pegaram umas folhas e fizeram e se cobriram. E se cobriram. Naquele dia, quando soprava a brisa, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O homem come o fruto, eles veem que eles estão vulneráveis, agora eles estão com medo, por causa que desobedeceram a Deus, e se cobrem de qualquer maneira, e vão se esconder da presença de Deus. Olha que interessante isso, eles vão se esconder de Deus. Até hoje, se você comete um pecado, você que é conhecedor da palavra, você se esconde de Deus. Você sente vergonha de Deus. Você se sente vergonha. Aí você mesmo faz as tuas vestes. Você mesmo produz aquilo que você vai vestir. Você já vai entender. Olha o que Deus fez. Adão e Eva fazem as vestes e vão se esconder. E Deus foi passear no jardim e diz, no verso 9, onde estás, Adão? Aonde tu estás? Deus perguntando, ô Adão, aonde tu estás? Como se Deus não soubesse. Deus sabe todas as coisas. Deus já sabia que ele havia comido o fruto. Deus não precisaria ter descido lá. Deus desceu passeando. Foi lá porque nada tira o controle de Deus, nada. Nada sai do controle, porque Deus não desce irado. A Bíblia diz que ele desce para passear. Olha o poder de Deus. Para você estar se escondendo de Deus, não adianta. Ele desce passeando à procura de uma solução que ele já sabe o que vai fazer. Olha que interessante. As roupas que nós produzimos para nós, para Deus não vale nada. Já vou chegar lá. E o homem falou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo, por essa razão eu me escondi. Então Deus questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Tu comeste da árvore que te proibi comer? Olha aqui, Deus falando com Adão. A serpente foi
primeiro para Eva. Mas Deus foi diretamente a Adão. Tu comeste o fruto que eu te ordenei? Está entendendo? Deus não foi para Eva. Ô Eva, o que você fez? Você acha que Deus é burro? Você acha que Deus iria passar a mão no Adão? Ô Eva, que vacilo é esse, meu? Deus foi para Adão. Tu comeste? Se Eva tivesse comido, nada demais teria acontecido. Nada. Mas Adão foi lá e comeu. Aí, no verso 12, o Adão diz: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Olha o que a mulher que você me deu me fez comigo. Deixa eu ver aqui. As letras aqui são meio pequenas. E quem comeste então da árvore que, ao saber que, deixa eu ver, comeste então da árvore que te proibi comer? Então disse: foi a mulher que me deste por auxiliadora, e ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ao que o Senhor Deus foi até a mulher: que isso que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então Deus determinou a serpente, né? Deu a ordem para a serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então, antes desta palavra de Deus, a serpente não rastejava. Porque no verso 14 Deus diz: porque tu fizeste isso, agora você vai rastejar. Então a serpente não rastejava. Não sei se ela caminhava, voava ou como que era, mas ela passou a rastejar e viver do pó da terra, né? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No verso 15, é a primeira profecia de Jesus Cristo, né? Que, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Se Adão e Eva tivessem um filho antes do pecado, a mulher teria o filho sem dor nenhuma. Mas a sentença para a mulher foi: quando tu tiveres um filho, tu sentirás dores, né? Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, né? Tanto que a mulher, quando tem um filho, ela já não é a mesma quando era nova, né? A mulher, ela se acaba mais, né, do que o homem, por causa deste motivo. Olha o pecado que gerou isso, né? Em meio à agonia darás à luz filhos, né? Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Em meio à agonia darás à luz filhos, né? A dor de parto é uma das dores mais terríveis que tem. Diz que a dor de rim, pedra no rim é parecida, né? Eu já me levaram, eu quase desmaiado para o hospital, então eu lembrei de que, meu Deus, então, se diz que é comparado, então a mulherada está frita aí. Né? Então Deus voltou para o homem: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi?
comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. Todo dia o homem vai ter que trabalhar. Sol ou chuva. Hoje eu fui lá para Aurora, eu falei para minha mulher foi junto, eu falei, mas quem que aguenta trabalhar num sol desse aí? Num solão desse aí? Você olhava os pedreiros lá fora e a Bíblia se cumprir, né? Então Deus já estava vendo nós aqui, lá desde Adão, Deus já está vendo lá do fundo, já viu nós aqui, né? Olha como é que Deus é tão bom. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Pois a terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Todo o ser humano vai morrer um dia. Essa é a sentença que Deus deu por causa do pecado. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ter a vida eterna. Tanto que mais para frente, se a gente chegar lá, se Jesus não voltar antes, a gente vai ver a idade de Adão com 900 e poucos anos. Né? Então foi diminuindo a idade do ser humano dia após dia. Né? Então o homem não foi feito para morrer. No verso 21, lembra que Adão e Eva fizeram roupas para si de folhas, certo? Agora Deus faz as roupas deles. Olha aqui. Na aula passada eu falei sobre o primeiro que eu iria falar, né, sobre o primeiro derramamento de sangue na terra, porque até aqui nenhum animal havia morrido, né? Não foi feito para morrer, nem o homem, nem ninguém. Então no verso 21, fez Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Deus fez túnicas do quê? Em outras traduções está escrito talvez couro. Na sua ali está escrito o quê? De peles, tá? Tem traduções que diz de couro, de animal, de tudo mais, né? Mas Deus, então, ele sacrifica na minha fé. Ou ele cria um couro do nada, uma pele do nada, né? Porque no original aqui é pele mesmo, de um animal. No hebraico é pele de animal. Então, Deus, ou ele cria uma pele do nada e cobre Adão e Eva, ou ele sacrifica um animal e tira a sua pele e faz uma roupa e cobre Adão e Eva. Entenderam? Agora, que culpa tem este animal em morrer por causa de Adão e Eva? Que culpa tem um justo pagar por um injusto? Está entendendo? A Bíblia se volta somente a um ser, a Jesus Cristo. Que culpa que ele teve, né, se sacrificar por nós que somos injustos. A couraça que nós temos que ter em nossa vida, o nosso revestimento não é feito por nós, é feito por Deus. O cuidado é de Deus. O nosso revestimento é Jesus Cristo. A roupa que Deus nos dá por proteção do nosso pecado é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que recorrer. É somente a Ele. É ali onde a gente leu no tema de todo o estudo, 2 Samuel 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim. Não é eu que vou pegar lá e fazer a roupa da minha maneira, não.
é Deus quem cuida, quem faz. Estão entendendo? Então, ali foi o primeiro sacrifício na Bíblia. Um justo por um injusto. Ali Deus já tinha dado a ordem, olha, vai ser assim, assim e assim até o final. Vai vir um justo na terra e vai morrer pelos nossos pecados. Né? Em João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Quem reconheceu? Nós. Todo aquele que crê nele. Amém? A morte gerou consequências por causa do pecado. Primeiro, a morte física, que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. A primeira morte é a morte física, nosso corpo, que Deus deu a ordem a Adão lá, que tornarás ao pó. Essa morte aí todo mundo vai passar. Segunda, morte espiritual, porque passou a todos. Né? Olha, a intimidade que Adão tinha com Deus era muito espiritual. Era o próprio Espírito de Deus na frente de Adão. Então Deus expulsa o homem do jardim e Eva. Deus expulsa os dois do jardim, eles não vivem mais ali. Deus expulsa eles e coloca um querubim com uma espada na mão, protegendo o jardim para que o homem não volte para lá, para que tenha a vida eterna. Então a morte espiritual morreu a partir daquele momento. Morreu ali. Aí a gente tem um estudo muito lindo que eu quero trazer na próxima vez, que é como que a partir desse momento, então, o homem tentava se achegar a Deus. A partir de hoje tá fácil, nós temos Jesus. Mas e daquele tempo ali até chegar a Jesus, como que era, né? A morte espiritual. A terceira morte, a morte eterna. Quando fala morte eterna, nem aquele que for ressuscitado no outro dia, no último dia, quando Jesus descer à terra, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Em Daniel diz que uns ressuscitarão para a glória e outros para a vergonha. Todos ressuscitarão aqueles que tiverem morrido. Está lá em 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro. Vão estar onde? Diante de Deus. Uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Aí depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos céus. Jesus não vai descer na terra na sua vinda agora. Nós vamos ser arrebatados com Ele nas nuvens, nos céus. Né? Mas só nós que ficarmos vivos. Paulo está dizendo nós, porque ele tinha esperança que ele iria estar vivo ainda quando Jesus voltasse lá. Mas Jesus ainda não voltou. Então, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, aqueles que estão no descanso, que é falado, né? Ressuscitarão primeiro. Né? E a gente entra em muita questão. Posso perder a salvação, eu que sou crente? Eu posso ir para o inferno ou não? Eu aceitei Jesus? Ou se eu aceitei Jesus, eu já estou salvo? Né? Então, a morte eterna, ela existe. Ela ainda existe, eterna. A morte eterna. Mesmo depois de ser ressuscitar, você está diante de Deus, vai ser para a vergonha. Então, é ali que entra a questão do inferno.
Mas, nos próximos estudos aí, a gente vai ver como que eu faço para então não correr o risco de ter a morte eterna, de como que eu não tenho a morte espiritual. A morte física, se Jesus não voltar até, nós vamos supor, até amanhã, hoje, Jesus pode voltar hoje, se ele quiser voltar, a gente pode estar saindo dali, Jesus voltar, a gente não sofre a morte física. Eu creio que nós iremos morar com ele no céu. Então, nós não ficaremos com a morte física. Vamos crer que nós não sofreremos essa morte física. Esse dia eu falei para minha mulher, eu queria que Jesus voltasse hoje, agora. Porque a Bíblia garante que é a melhor coisa que tem a acontecer diante de tantas aflições que você passa, a melhor solução para o mundo hoje é a volta de Jesus Cristo. A melhor solução. Sempre foi. Mas como está se cumprindo as profecias, você tem que colocar na sua cabeça, a melhor solução é Jesus voltar. E lá na parábola do rico e Lázaro, é uma palavra tremenda. Porque o que for morar com ele, o que está lá no inferno, eu estou arrepiado. Aquele que está lá com ele nos céus, não vai se importar com quem está lá no inferno. Não vai mas quem está lá no inferno vai se arrepender porque não foi lá. É por isso que a salvação ela é individual. É triste eu falar aqui, mas vamos supor, perdão mesmo, de coração. Mas se você tem um parente seu que sofreu uma morte, você tem dúvida, a gente não pode julgar, ou ele vai para o inferno ou vai para o céu, não sei. Eu não posso dizer isso, só Deus sabe. Eu tenho amigos meus que eu preguei e morreram. De um dia para o nada, estavam lá no festeireno e bateu atrás de um caminhão, morreu. Um rapaz que trabalhava comigo, eu pregando para ele, era da igreja, né? Agora eu posso dizer, agora foi para o inferno, eu não posso dizer isso. Só vamos saber isso o dia que nós estiver lá no céu, porque agora quando eu estiver lá no céu, seja meu filho, minha filha, se eles não foram para o céu, eles foram lá para o inferno, por incrível que pareça, eu não vou me preocupar com eles. É uma coisa que Deus vai arrancar. Vai arrancar. Uma que você vai estar morando com Deus. Você vai ver o Criador na tua frente. Amém? Eu acho que é por aí. Vamos se colocar de pé? Então, nas próximas aulas, eu queria muito pregar sobre arrependimento, né?